Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que o presidente Michel Temer rebateu hoje as acusações de que ele teria se beneficiado de um esquema ali por meio de reformas de imóveis da família dele e que o presidente, inclusive, pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que determinou ao diretor-geral da Polícia Federal uma investigação sobre o vazamento das informações desse inquérito envolvendo o presidente. E aí, agora há pouco, inclusive, a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma nota sobre esse pedido de investigação, dizendo que ela se preocupa com esse pedido e diz assim a nota: é muito comum que investigados e suas defesas busquem por todos os meios contraditar as investigações. Entretanto, é necessário serenidade, sobretudo daquele que ocupa o comando do país, para que suas manifestações não se transformem em potenciais ameaças e venham a exercer pressão indevida sobre a Polícia Federal. Bom, a gente segue no nosso noticiário de hoje. No fim do último bloco, eu falei sobre o encontro dos líderes das duas Coreias, do Sul e do Norte, um momento histórico. E aí, Moisés Rabinovici, lá em São Paulo, fez uma análise sobre isso pra gente. Acompanhe. Os dois líderes coreanos cruzaram de mãos dadas a fronteira da inimizade que os separavam havia 65 anos. Caminharam juntos, falaram, riram muito, plantaram um pinheiro, jantaram especiarias de ambos os países e assinaram um comunicado conjunto em que prometem baixar as armas nucleares. Foi uma sexta-feira histórica, inacreditável, lembrando que no começo do ano a perspectiva era de guerra envolvendo os Estados Unidos. Kim Jong-un, do Norte, estava radiante, sorridente e mostrando à audiência das câmeras internacionais, ao vivo, que não é um monstro fogueteiro sanguinário, como apresentado pelo presidente Trump, que agora o descreve como um homem honrado. O líder do Sul, Moon Jae-in, a quem se atribui a paciente construção do encontro dessa sexta-feira, iniciada com os recentes Jogos Olímpicos de que participaram atletas do Norte pela primeira vez, preparou todo o roteiro detalhado, seguido à risca. O comunicado de 3 páginas, assinado, é vago. Coreias do Sul e do Norte confirmam o objetivo comum de criar, através de completa desnuclearização, uma península coreana sem armas nucleares. Não há nenhuma menção sobre os 28 mil soldados americanos na Coreia do Sul, nem aos voos com mísseis nucleares dos Estados Unidos. O presidente Trump gostou. Boas coisas estão acontecendo, mas só o tempo dirá, ele tuitou. Outra boa intenção acertada foi a de trocar o acordo de armistício de 1953 por um tratado de paz que ponha fim ao estado de guerra entre as Coreias. Antes da despedida, Kim e Moon reviram as fotos que protagonizaram. Não foi o único encontro importante na Ásia. Os presidentes da China e da Índia, que são 40% da população mundial, decidiram abrir um novo capítulo em suas relações, com a busca de solução para as disputas territoriais que os colocam em estado de guerra em suas fronteiras. Faz pouco tempo, no Butão, chineses e indianos se enfrentaram. Xi Jinping aproximou-se do Paquistão e a Índia dos Estados Unidos. Mariana? Obrigada a Moisés Rabinovici. E olha, a gente continua aí em notícias que permeiam o cenário internacional, mas que aconteceram aqui em Brasília hoje. O presidente Michel Temer recebeu o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Os dois tiveram um evento ali para tratar sobre uma possibilidade de acordo de comércio entre os dois países. Depois almoçaram juntos. Daniele Popov, você acompanhou aí tudo isso, né? Isso mesmo, Mariana. Após a reunião com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, que veio em visita oficial ao Brasil, o presidente Michel Temer disse que os dois conversaram sobre a proposta de Piñera de firmar um acordo de livre comércio mútuo. Temer classificou o acordo de ambicioso e disse que a visita de Piñera resultou em avanços na vertente econômica. Nós acolhemos a proposta do presidente Piñera de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias. Já estamos em outro patamar. Agora, nosso objetivo é superar barreiras regulatórias às trocas entre o Brasil e o Chile.
No pronunciamento após reunião bilateral, o presidente Temer acrescentou que os dois conversaram também sobre uma integração maior entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico e sobre a integração física na América do Sul. Já o presidente chileno disse que, desde a independência, o Chile tem uma relação privilegiada com o Brasil e que não há fronteiras físicas e comerciais entre os dois países. Os dois países assinaram um acordo de contratação pública e um protocolo de investimentos em instituições financeiras entre Brasil e Chile. Os presidentes também trataram de projetos de infraestrutura e de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, cultura e assuntos antárticos, entre outros temas multilaterais e regionais. Mariana. Os dois que são aí líderes, né, na região. Daniele Popov, mas o presidente Michel Temer também falou hoje que no futuro, né, em breve, vai acontecer aí um reajuste do Bolsa Família, né? É engraçado também comentar isso, né, Mariana? Porque nessas cerimônias oficiais, né, sempre tem ali o brinde entre os dois presidentes, às vezes algumas gafes, né? Depois tem o almoço. E depois do almoço, saindo do Itamaraty, o presidente que passa ali bem onde o cercadinho ali, onde os jornalistas ficam esperando, né? Ele foi questionado pelos jornalistas sobre um possível aumento do Bolsa Família. E o presidente disse que anunciaria ainda hoje o aumento do benefício. Há meses existe uma expectativa em relação a esse aumento dos valores do benefício. Temer disse que o percentual do reajuste ainda está sendo definido. No mês passado, Michel Temer adiantou que haveria um reajuste e disse que não pretende acabar com o programa, mas garantiu a evolução até uma substituição por um outro programa com foco na geração de empregos aos filhos dos beneficiários do Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, já declarou que o governo discute um reajuste maior do que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é de 2,95%. Em 2016, o Bolsa Família foi reajustado em 12,5%. Mariana. Dani, nesse cercadinho ali que os jornalistas ficam ali no Palácio do Itamaraty, por onde você falou que o presidente passa, né, e acaba passando, a gente acaba sempre conseguindo alguma informação, né? Chama, pergunta, o presidente acaba falando alguma coisinha e hoje saiu aí, então, essa informação sobre o reajuste do Bolsa Família, né? Obrigada, Daniele Popov. Olha, eu volto então a chamar a Jéssica Gonçalves lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque a Jéssica vai trazer pra gente informações sobre a população indígena. Mariana, os indígenas participantes do acampamento Terra Livre, aqui em Brasília, entregaram um documento com uma série de demandas para o Ministério da Justiça. Na carta, os indígenas destacaram a paralisação de demarcações, além de revisões e anulações de processos demarcatórios, falência de políticas indigenistas e o loteamento político da FUNAI. Pontos que, segundo o documento, resultam no aumento da violência e de atividades ilegais nas terras indígenas. A carta também será entregue a outros órgãos. Participaram desta edição do acampamento Terra Livre cerca de 3.000 indígenas de mais de 100 povos. Bom, falando sobre demarcação de terras, o presidente Michel Temer assinou ontem o decreto que homologa a demarcação da terra indígena Baía dos Guató, em Mato Grosso. A área de 20.000 hectares fica no município de Barão do Melgaço e será de posse permanente dos índios Guató. Ainda é preciso registrar a posse em cartório. E a Justiça Federal condenou uma empresa que construiu ilegalmente uma pousada no Pará. A empresa oferecia pacotes turísticos para pesca esportiva e chegou a abrir pista de pouso na terra indígena Caiabi, na divisa dos estados do Pará e Mato Grosso. A pousada Rio Cururu terá que reflorestar a área e pagar uma indenização por danos morais provocados à população indígena. A nossa reportagem não conseguiu contato com os representantes da empresa. Mariana? Obrigada, Jéssica Gonçalves. Volto a falar de novo, então, com a Daniele Popov. Dani, você tem informações sobre cultura pra gente, um edital aí que foi lançado pelo Ministério da Cultura, né? Isso, Mariana. São 10 milhões de reais em prêmios que serão destinados a 500 projetos em todo o país nas categorias de mestres, mestras, grupos e instituições privadas sem fins lucrativos. O Prêmio Culturas Populares reconhece e valoriza expressões culturais e populares que estejam relacionadas com as tradições culturais do país, como maracatu, cordel, bumba meu boi. Em 2018, a homenageada é a cantora Selma do Coco, que morreu em 2015. Nascida em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, a cantora é uma das principais referências do gênero musical nordestino coco no país.
ganhando reconhecimento internacional. Selma cantava o coco enquanto trabalhava na venda de tapioca e, aos poucos, essa cantoria se transformou em rodas de coco. Durante o lançamento do prêmio hoje em Recife, Pernambuco, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou ser fundamental contribuir para a preservação e para a expansão das expressões culturais que compõem o repertório simbólico, artístico e que faz parte da identidade cultural brasileira. Quanto ao prêmio, a expectativa do Ministério é de receber cerca de 3.000 inscrições que poderão ser feitas entre 30 de abril e 13 de junho no endereço culturaspopulares.cultura.gov.br. Mariana. Boas notícias, então, né, Dani, para o pessoal aí do setor cultural. Eu volto a falar, então, agora com a Carolina Pimentel, lá na redação, porque, Carol, você traz informações para a gente sobre FIFA, né? Marco Polo Del Nero foi banido do futebol. Foi, Mariana, o Comitê de Ética da FIFA baniu hoje o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, de atividades relacionadas ao futebol. A punição impede de continuar a exercer qualquer atividade aqui no Brasil, também como fora do Brasil, né, em outros países. Del Nero foi considerado culpado por recebimento de propina para beneficiar empresas de mídia e de marketing em torneios de futebol, como as Copas América, Libertadores e do Brasil. Além disso, a FIFA impôs ao ex-presidente da CBF uma multa de 1 milhão de francos suíços, o equivalente a cerca de 3,5 milhões de reais. Del Nero também é investigado pela Justiça Brasileira. Ontem, o ministro do STF, Celso de Mello, desmembrou o inquérito sobre Del Nero para a primeira instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro. Nesse mesmo inquérito estão implicados também os ex-presidentes da CBF, José Maria Marim, que já foi condenado e preso nos Estados Unidos, e Ricardo Teixeira. Eles são suspeitos de participação em diversas irregularidades relativas à Copa do Mundo de 2014 e ao suposto financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, aqui nos Corredores do Poder a gente costuma dizer, né, que as coisas vão acontecendo e a gente vai atualizando você praticamente em tempo real. Eu falei sobre essa investigação da Polícia Federal, sobre o vazamento, então, do inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Eu acabei de receber aqui uma informação de que houve já a instauração desse inquérito da polícia em Brasília, cumprindo a determinação, então, do ministro Raul Jungmann para apurar aí esse vazamento de informações. Na segunda-feira, eu te espero aqui com mais notícias dos Corredores do Poder. Até lá, boa noite e bom fim de semana.